Bom dia a todos. Gostaria de pedir para vocês virem mais para o centro, porque vai ficar melhor para a gente poder assistir aqui o nosso talk show. Sejam muito bem-vindos. Quanto mais para cá, ó, Ângela, Emanuela, vocês não querem ficar mais para cá? Porque aí quem vai chegando vai ficando mais pertinho aí da porta. Juliana, vamos ficando mais para o lado de cá, por favor, para a gente poder... Obrigada, Matheus. Isso, porque aí depois quem vai chegando vai ficando mais para aí, né? Muito bem. Sejam todos, então, muito bem-vindos ao Colégio Logosófico. Que nós possamos, né, viver aí uma manhã feliz, produtiva. E só a presença de vocês, né, aqui na escola, num sábado pela manhã, já fala muito dos ideais de educação, da vontade de serem cada vez melhores, né? E de conviverem melhor com os seus alunos. O tema, então, do nosso curso para educadores, versão 2022, é sobre a convivência aluno-professor, professor-aluno. Convivência é o tema anual dos colégios logosóficos, do Sistema Logosófico de Educação. Então, vocês já devem saber, nós fazemos parte de um sistema que tem escolas no Uruguai, na Argentina e aqui no Brasil, né? Nós temos 2 unidades aqui, temos em Florianópolis, Chapecó, Goiânia, Brasília, Uberlândia, somos 8 unidades no Brasil. E, anualmente, nós escolhemos um tema para nos guiar, para guiar o nosso trabalho formativo. E esse ano é justamente conviver, uma grande oportunidade. E eu perguntaria a vocês, conviver é uma oportunidade para quê? Para quê? Melhorar, o que mais? Aprender, o que mais? Compartilhar, ensinar. Gente, conviver é uma oportunidade para que a gente possa cumprir os 2 fins da nossa existência. Que Gonzales Pecote, né, o criador da logosofia e das escolas logosóficas, destacou como sendo o de evoluir, né, rumo à perfeição, e nos constituirmos em benfeitores da humanidade. Então, conviver é realmente uma grande oportunidade quando a gente sabe aproveitá-la, né? Senão acaba sendo um incômodo, e aí a gente quer ficar isolado. Mas a presença de vocês nos fala que vocês gostam de conviver e querem aprender, aproveitar, né, essa oportunidade. Nossa manhã será dividida em 2 partes, basicamente. Agora a gente vai ter um talk show sobre o tema e depois cada um se dirigirá a uma sala, aí na pastinha de vocês, né, no cantinho direito, acima tem o número da sala. Estão todas no prédio ali da Piauí. Após o lanche, nós todos vamos nos dirigir para lá, estão no mesmo andar, e aí a gente vai indicar as salas. Nesses grupos, vocês ouvirão alguns relatos, né, de experiência, trocarão as suas experiências também dentro desse tema. Tá bom? Então, sejam muito bem-vindos. E eu gostaria de convidar as nossas educadoras que participarão desse talk show. Elas mesmas vão se apresentar depois, mas aí eu chamo a Maíra Araújo. Acho melhor subir por aqui.
Moema Malta e Clarice França. Vamos ver o que elas têm para nos contar. Bom dia. Estão me ouvindo bem? Eu brinquei que a minha voz é bem potente. Eles perguntaram para a gente assim, quem que tem voz assim mais fraquinha para pegar um microfone mais potente? Nós três, pelo menos as três têm voz, né? Mas para a gente, realmente, como a Liara falou, é uma alegria recebê-los aqui para tratarmos sobre esse tema tão importante. Meu nome é Maíra, como a Liara falou. Eu estou atuando como educadora já há mais de 4 décadas e já passei por todos os segmentos da educação básica. Adoro o que eu faço, gosto muito de ser educadora e aprendo sempre. Tenho essa predisposição para aprender. Bom dia. Atualmente, eu sou diretora, né, pedagógica e coordenadora do Fundamental 2 Ensino Médio. O Maíra, você falou que você é ex-aluna também? Não, ia nós falar três, depois. Né? Nós três somos ex-alunas também aqui do colégio. Eu sou Clarice. Eu comecei a trabalhar com adultos, dando aula de língua estrangeira, inglês e espanhol. Depois vim aqui para o colégio dar aula. E já dei aula também no infantil, no Fundamental 1 e no Fundamental 2. E agora, atualmente, eu sou, né, lá da coordenação do Fundamental 1. E você, Moema? Eu também estudei aqui no Colégio Logosófico. Bom dia. Sou educadora há 27 anos. Comecei bem novinha e sempre quis ser professora. E tem um papelzinho guardado na minha casa que eu escrevi lá com 5 para 6 anos, que era como se fosse a minha formatura de faculdade. E eu escrevi assim, Moema formou-se em mãe, professora e dentista. Então, eu sempre quis, desde muito novinha, exercer essa nobre função, essa nobre missão. Estou muito feliz também de estar aqui Você hoje. até desistiu de ser dentista? Desisti, não deu. Para essa etapa não deu. Tá Mãe e professora está me exigindo bastante. É interessante que eu comecei como ex-aluna. Eles me convidaram para vir, receber as crianças na escola. Eu tinha 17 anos, estava no 3º ano do ensino médio, e foi, para mim, uma descoberta. Eu ia fazer arquitetura, desistir da arquitetura para ser pedagoga. Infelizmente, fiz uma excelente opção. Sou muito feliz com a minha profissão. Mas, gente, como a Liara falou, né, nosso tema anual, conviver, uma grande oportunidade, aqui é a nossa agenda. Todo ano a gente faz uma agenda, e essa agenda, esse ano, é sobre esse tema. Um tema tão importante, tão necessário, né? E como que as reflexões que a gente vai fazendo no dia a dia sobre a convivência, ela abre um campo excelente para a gente conhecer a realidade interna. E vocês sabem que esse aspecto, para mim, quando eu comecei como pedagoga, como educadora, fez toda a diferença no Colégio Logosófico, quando me apresentaram que o ser humano ele tem um mundo interno povoado por pensamentos, sentimentos, né? E nós temos muitas possibilidades para usar a inteligência de uma forma consciente e a nossa sensibilidade também. E à medida que a gente vai usando esses recursos com conhecimento, com consciência, as nossas atuações são melhores. Ô, Maíra, estou segurando aqui para não te interromper, porque eu queria, né, contar um exemplo prático disso que você trouxe. Né? Eu consinto demais. E o seguinte, quando eu comecei a dar aula, qualquer coisa que acontecesse, né, antes de eu vir para a escola, ou que estivesse acontecendo naquele momento na minha vida, me atrapalhava. Né? E aí eu estava na sala de aula, mas pensando no que tinha acontecido na minha família, contando naquele problema que eu tinha, aquilo que eu tinha falado que eu não tinha gostado, ou que alguém falou comigo. E aí eu estava ali dando aula, mas os pensamentos eram outros. Né? E aí, com esse conhecimento, eu me fiz o seguinte propósito, de que quando eu passasse pela porta da escola, eu ia deixar esses pensamentos fora e ia pegar os pensamentos da escola. Né? Clarice, esse ponto assim também eu considero muito importante. Por quê? Porque o ambiente interno nosso, ele reflete no ambiente externo. Então, dependendo dos pensamentos que a gente tem,
vai ser o ambiente externo. E cuidar disso faz toda a diferença. Sem dúvida. Vocês estão me fazendo lembrar de um conselho. Quando eu era pequena, toda vez que a gente saía para viajar em família, eu ouvia a seguinte orientação: nada nem ninguém vai atrapalhar a nossa viagem, o nosso passeio. Essa ideia de um escudo, né, protetor, um conceito da inalterabilidade interna. As coisas vão continuar acontecendo fora, e se a gente tiver esse recurso de dar uma freada, parar, e fazer esse exercício, né? Ou deixar o desafio, o pensamento lá e seguir com o que você tem que fazer. Impressionante como que isso repercute, a gente faz bem melhor, né? Esses dias, foi semana acho que retrasada, segunda-feira, a gente entra na escola e as coisas começam a pipocar. Eu esqueci de falar, esse ano eu estou numa função parecida com a da Clarice, de coordenação, né? Na parte da coordenação. Então, assim, a gente põe o pé na escola, aliás, antes de colocar o pé na escola... O WhatsApp começa, né? O WhatsApp começa cedo. E aí, Hoje em dia, então, era cedinho, e aí estava com um monte de demandas, muitas demandas. Umas fáceis de resolver, outras não. E aí, uma professora da equipe, muito querida, chegou e falou assim: Moeminha, e já vinha trazer mais alguma coisa. E aí eu lembro que eu falei com ela assim: Ana, só um pouquinho. Fechei os olhos e falei, acho que foi até em voz alta: não vou deixar nada me alterar agora, eu vou ajudar a resolver, vou dar conta e vai ser bom. Aí ela até brincou assim: depois eu falo. Eu falei: não, vamos fazer, vamos resolver. O importante, eu sinto, né, é ter essa... Piso no freio, fala: agora eu preciso ter o quê aqui comigo? Quem são os pensamentos, os moradores da minha mente que eu preciso ter aqui? Esses. Então, agora eu preciso agir dessa forma. E deu tudo certo, foi ótimo. É um desafio constante, mas essa atenção interna, essa observação, ela faz muita diferença, né? Outro dia, eu fui ao Mercado Central, adoro, né, passear lá naquele mercado. Não? Ô, gente, ainda bem que nós somos diferentes, hein? Esse é um ponto que... Na convivência, quanto mais consciência a gente tem de que a gente é diferente, melhor. Quando eu precisar de uma coisa no mercado central, eu te peço. Não, eu vou te levar Pode me comigo. pedir. Eu vou com o menino ainda, vou com o filho, Ô, adoro. gente, olha, eu prometo para vocês que eu vou levar a Clarice ao mercado e ela vai gostar. Mas aí, eu estacionei fora ali do mercado, e quando eu ia estacionar, a pessoa que estava atendendo no estacionamento, ele foi muito ríspido comigo, assim, eu não fiz nada. E aí ele me tratou de uma forma muito mal educada. Eu agradeci, assim, peguei o ticket, agradeci e continuei do mesmo jeito. E a pessoa que estava me acompanhando, ela falou comigo assim: mas aqui, você não vai fazer nada? Aí eu falei com ela assim: mas fazer o quê? Né? Ele deve estar vivendo um mau momento, eu não vou permitir que esse mau momento interfira no meu estado interno. Eu estou tão bem, estou tão feliz, eu vou criar caso com o moço lá do estacionamento por causa disso? E aí, gente, olha, esse conhecimento do mundo interno, dos pensamentos, esse aspecto que você trouxe, Moema, da gente não permitir que as situações nos afetem, é assim algo que favorece uma boa convivência. Você falou uma palavrinha interessante, né, que é da observação. E a gente, hoje aqui vai ser uma nostalgia, né? A gente vai recordar algumas coisas, porque a gente precisa, né? A gente aprende com as experiências. E a pedagogia logosófica, ela traz a observação consciente como um recurso. E aí, eu já recordando aqui de quando eu comecei, né? Já falei uma experiência. Eu comecei dando aula para Fundamental 2, né? 6º, 7º e 8º anos, espanhol, uma única aula na semana, né? Uma matéria que os meninos não davam. Sem querer puxar assim. Sardinha para os adolescentes, você começou bem, viu? Comecei Porque começar bem, com adolescente ótimo. é bom demais. Não é? Mas bom demais, mas eu passei muito aperto. Mas é bom demais não quer dizer que é fácil. Clara. Exato, exatamente. E o que acontecia? Eu acho que eu fui uma adolescente muito tímida, vivi muitos desafios, e eu acho que eu tinha um pouco de medo dos adolescentes, sabe? De ser criticada. E aí, também, aquela coisa da disciplina. Eu já dava aula de espanhol há mais tempo, mas para o adolescente não basta você saber espanhol, né? Você tem que ter ali um manejo, você tem que conquistá-los. E o que eu fazia? Eu ficava brava, muito brava, né?
E aí, o que aconteceu? Eu sempre morei aqui nessa região. Eu saía, encontrava os alunos só faltavam cavar um buraco no chão para não querer me cumprimentar. E eu comecei a ficar com vergonha mesmo, incomodada com aquilo, né? Poxa vida, né? Os meninos não gostam de mim. E, ao mesmo tempo, não resolvia o problema da disciplina. Ficar brava não resolvia. Saía da escola cansada, né? E, no ano que eu entrei para dar aula aqui, entrou uma outra professora, mais ou menos da mesma idade. Ela era professora de língua portuguesa. E a experiência dela era totalmente diferente da minha. Os meninos amavam ela, né? Eles procuravam ela lá na sala dos professores. E eu comecei a ficar, vou ver o que ela faz, o que ela tem que eu não tenho, né? E aí eu comecei a observar, né, que ela tinha umas coisas lá que ela conversava com os meninos, os assuntos, né, com os meninos lá de adolescência mesmo, é como se ela, em alguns momentos, fosse na altura dos meninos para falar dos assuntos que eles gostavam. Aí a minha primeira providência foi comprar uma mochila, que eu sabia que os meninos iam gostar. Eu tenho ela até hoje. Ela eu vou guardar de recordação para sempre. E aí os meninos começaram, uns vinham elogiar a mochila, né? Falar da personagem lá que tinha na mochila. Depois eu arranjei uma garrafinha, que era de um filme que os meninos gostavam. Foram estratégias que eu comecei a quebrar o gelo. E o relacionamento com os meninos começou a mudar. Inclusive, muito interessante, eu fui ficando menos brava, né, pouco a pouco, né, não foi de um dia para o outro. Mas a disciplina começou a melhorar. Tão interessante, muito interessante. Realmente. Agora, você conseguiu fazer observação consciente, né? Eu já lembrei de uma história passada em que eu não consegui fazer isso. Não foi um case de sucesso, não. Pelo menos o início não foi um case de sucesso. A observação veio por outra pessoa, veio pela direção da escola, vocês imaginam. Eu fui chamada bem novinha para falar que eu estava sendo muito brava com os meninos, que os pais tinham reclamado. Eu tinha 19 anos, cheia de vontade de melhorar, e aí de ensinar, né, de ser uma boa professora, e recebi essa observação, que eu estava sendo muito brava com os meninos. E aquilo ali não me doeu, confesso que me doeu, mas eu me recordo assim claramente, porque no dia eu anotei, sabe, na hora, logo depois que a diretoria, com todo o tato, me puxou a orelha, eu anotei, e eu me recordo que eu colocava lá que eu queria ser uma professora querida. Queria tanto, o que estava acontecendo, né? E assim, por que eu queria? Eu acho que, no fundo, é o que todos nós queremos, a gente quer criar essa ponte de afeto, né, para poder ensinar. A gente não quer ser querida só por vaidade. É porque, quando existe esse vínculo, tem uma ponte ali e a gente consegue ensinar melhor. Então, foi um exercício que eu tive que fazer para mudar esse conceito que eu tinha criado em tão pouco tempo ali de vida como docente, e eu queria muito mudar, viu? E o Moema é interessante porque a gente pode ser firme, e é fundamental a firmeza, mas com afeto. Né? Eu, às vezes, vivo algumas situações com os adolescentes que eu tenho que conversar com eles para que eles compreendam uma norma, um combinado, e eu me recordo desse aspecto. Firmeza, mas com afeto. E aí é impressionante como que os canais, né, da mente eles se abrem quando a gente atua dessa forma. Agora, um outro ponto que eu considero importante, não sei o que vocês pensam sobre esse aspecto, é conhecer as características da faixa etária, conhecer as características do aluno e até da turma. Porque, quando a gente conhece, a gente sofre menos, a gente cria menos atrito, não é? Eu acho que faz diferença. Faz diferença, né? Recordar de como que a gente era. Eu faço o tempo todo esse processo. Como é que eu era nessa idade? O que eu vivia? Lembrando também que tem vários tipos, né? Vários perfis psicológicos. Então, tem aluno que é parecido comigo, tem aluno que não é. Mas eu lembrei de uma situação que eu vivi, também de antigamente, nesse esforço aí de chegar nos meninos, né? Não, tem pouquíssimo tempo. Eu não era uma coisa da faixa etária, dava aula lá 6º, 7º, 8º anos.
Mas eu não sei por que exatamente. Eu resolvi que, quando os meninos fossem fazer uma prova e que eles tivessem uma nota acima de tanto, ou que fosse um menino assim que estivesse fazendo muito esforço, que tivesse melhorado a nota dele, ainda que não fosse aquela nota, mas que ele estivesse assim, num processo de, né, melhorar, de esforço, de estudo, que eu ia colocar um adesivo. Eu não sei muito bem o que me passou, por que eu resolvi fazer isso. Fiquei na dúvida. Será que vai dar certo? Adolescente, adesivo, vão achar muito bobinho. Mas eu insisti. E continuei pondo os adesivos. Até que um dia, numa turma, eu fui entregar as provas, entregando. Aí, de repente, um menino grita lá de trás. Bravíssimo. Ai, vou falar até sem microfone assim. Clarice, não é possível. Fulano ganhou a mesma nota que eu e ele ganhou adesivo e eu não. Aí eu falei, olha, eles gostam do adesivo. Podem ser que nem todos, né? Podem ser que nem todos, porque provavelmente tinha aqueles que falavam, gente, que bobeira, né? Adesivo, a gente já está velho para isso. Mas esse menino, eu tive que ir lá pegar um adesivo e colar. Então, a gente também observar, né? Clarice, surpreender, né? Surpreender. Vocês sabem que eu vivi uma situação quando eu estava no 3º ano do ensino médio, e nós fomos fazer uma atividade de campo, e a turma aprontou. E eu era mais tranquila, fiquei na minha, né? Fiquei lá tranquila, participando da atividade de campo, e depois a coordenadora me chamou. E aí a gente, às vezes, fica apreensivo quando a coordenadora vai chamar, né? Nós temos que acabar com isso também. E me chamou e falou, olha, Maria, eu estou te chamando porque você estava tão bem na atividade de campo, você contribuiu com a sua turma, você prestou atenção, você aproveitou a atividade de campo. E eu, gente, eu não esperava esse retorno da professora, da coordenadora. E, para mim, naquele momento que eu estava vivendo, 3º ano, ensino médio, né, minha boca cheia de afta, aquela, né, apreensão, e ela me deu esse retorno positivo, mas como foi bom. Então, observar as atuações do aluno, dar um retorno, valorizar as boas atitudes, as conquistas, favorece a convivência. E passa perto dessas pequenas atenções, né? É um adesivo, é um tempinho que a gente para, eu não sei, Clarice, mas a gente, nessa função próxima de coordenação, é o dia inteiro com muitas demandas. Quando a gente consegue, no meio do caos, parar para dar essa atenção, para ter um olhar, ouvir um pouquinho, né? Isso pode determinar, né, pode deixar uma marca positiva ou negativa na vida do aluno. E aí, vamos voltar no tempo de novo? Lembra que eu falei com vocês que eu era brava? Contei, né? Que eu estava com esse conceito de brava. E aí, depois de muitos anos, eu entrei numa academia para poder conhecer a academia. E aí veio um rapaz lindo, lá do fundo, um homão assim, grande, e eu não reconheci. De repente, ele gritou lá do fundo, Dona Moema! Antigamente chamava de dona, sabe? E aí, eu gelei. Por quê? Vocês sabem quem que era? Um daqueles meninos daquela turma que os pais tinham reclamado que eu era brava. E eu falei, a gente lembra de nome e sobrenome, não sei se vocês têm isso. Eu lembro de nome e sobrenome do aluno. Era o Ricardo. Eu falei, Ricardo. E aí eu lembrei de 2 episódios com ele. Um que eu tinha sido brava e outro que eu tinha sido brava, mas deu certo o final. Eu pensei assim, o que será que ficou na vida dele? Aquela Moema ou a outra? Gente, mas que interessante, né? Gelei, e aí ele me deu um abraço, e eu já inicialmente já falei, ai, me fala aqui, você me achava muito brava? Ele, não, eu era muito difícil. E aí foi lembrar, né? Aí eu, ufa, né? Mas, eu fiquei pensando, o que será que ficou da minha vida na vida desse hoje um homem adulto, né? E aí depois a gente conversa muito, agora não é mais Facebook, né? Mas antes era. E ele falava, vem cá, eu brinquei assim, você vai me dar exercício difícil? Porque aí ele, não. Falei, para compensar o aperto que eu te fiz passar? Ele, não, pode vir. Então, assim, essas experiências que a gente pode se reavaliar. Agora, não precisa passar 20 anos, né, gente? Pode ser todo dia, né? O que será que eu deixei na vida desse aluno? E essa reflexão a gente pode fazer sempre. O que eu estou deixando na vida dos meus alunos, né?
O que eles estão deixando também na minha vida, porque os alunos também deixam muito nas nossas vidas. Agora, Maíra, para isso, né, Moema falou dessa questão lá da coordenação, às vezes a gente está na sala, aquele tanto de coisa para fazer, corrigir, mandar mensagem para pai, tudo mais, e aí chega um aluno, Clarice, você tem um problema assim, né? Fala assim, Clarice, a bola furou. Aí eu penso, ai, né? E aí eu tenho feito esse esforço. Tem vezes que eu consigo, tem vezes que eu não consigo, que é parar tudo e falar, então vamos lá, senta aqui, né? Vamos conversar. E realmente sempre é muito bom. Às vezes surge até a oportunidade de falar algo, né, que eu não acharia outra oportunidade para falar, para levar algum elemento que aquele menininho está precisando. Mas realmente é essa disposição, né, e essa compreensão que aqui no Colégio Logosófico a gente tem, de que a gente está aqui para ir além da matemática, além do português, né, é contribuir para a formação integral do aluno. Então, assim, confesso, é isso, né, gente? Assim, tem coisa que a gente vai conseguindo bem, tem dia que a gente não consegue, mas sempre nesse esforço, né, de atender bem os alunos, de ficar na vida de forma positiva, né, ensinando algo. E o aluno capta, né, Clarice? Capta, É impressionante. Desde 2 anos até o adolescente de 17 para 18, e a gente, no meu caso, com os adolescentes, né, cada um, sabendo as características da faixa etária, a gente aborda de uma forma. Mas todos sentem no fundo, né, se a gente for limpa, né, tiver uma limpeza, tiver uma clareza, até com os meninos de 2 anos. Então, assim, o poder e a importância da explicação, né, isso é uma característica que eu sinto que faz muita diferença na pedagogia logosófica. Explicar o porquê, mesmo para a criança de 2 anos, dentro do que ela dá conta de entender, né, mostrar o quanto a gente gosta, e o aluno capta isso, porque a sensibilidade cria essa ponte, aí o vínculo, né, essa ponte ela é estabelecida, capta, e fica muito mais fácil do aluno querer mudar, querer ser melhor, né? Então, esse é um desafio, mas que dá certo quando a gente consegue, né? Essa predisposição para ajudar, para fazer o bem. Aqui no colégio, quando a gente recebe, vocês sabem disso, estagiários, a gente promove uma capacitação para que eles compreendam alguns pontos básicos da pedagogia logosófica. E sempre a gente seleciona os estagiários para atuarem como aplicadores ou em outras funções, e esses estagiários passam por um treinamento. E aconteceu que, num ano, uma das estagiárias não participou do treinamento. E eu recebi a observação de que os meninos saíram de uma prova apavorados, né? Porque ela fez um terror com os meninos. E aí, chamei para conversar, né, e mostrei para ela, mostrando para ela como que a educação ela tem que ser libertadora. A gente tem que possibilitar que o aluno pense, né, que o aluno queira aprender. E o temor, ele embota a inteligência, né, ele não permite que o aluno pense. Então, rever as nossas atuações, os recursos que a gente usa para corrigir o aluno, para favorecer, né, que ele aprenda, a gente tem que ficar atentos, porque, às vezes, a gente usa recursos que nos distanciam do aluno e a gente ainda promove algo na vida deles, na mente deles, que não deveríamos. Ô, Maíra, você me fez lembrar de uma coisa que eu vivi essa semana com a minha filha. A gente descendo o elevador, ela falou assim, hoje eu não posso atrasar de jeito nenhum, porque é a aula do fulano. Aí eu falei, porque o fulano é muito bravo? Não, é porque eu adoro ele. Ou seja, ela não queria defraudar o professor, ela quer, né, mostrar para ele que ela gosta dele. Então, essa questão do temor, que infelizmente na educação ainda é muito comum, né, precisa ser substituída pelo afeto, que é o que fala a pedagogia logosófica, né? Um afeto com conhecimento, 2 forças poderosas. Poderosas. Aqui pode voltar mais no tempo? Gente, Eu o acho que nosso não. ali, Acabou? Já estamos quase. a gente tinha combinado que a gente ia conversar no máximo até 9h35. Já está 9h36. Então, vamos fazer uma coisa? Para a gente terminar, vamos fazer um bate-volta? Vamos. Vamos lá? Eu vou ter que me conter, porque a minha vontade de falar é muito Tinha grande. tanta história. Então, vamos lá. Em poucas palavras, tá bem? Um desafio da convivência. Saber ouvir e saber falar. E dentro do saber ouvir, ouvir de verdade, com abertura na mente para aprender. Consinto. Algo que distancia o aluno do professor.
Rigidez. Rispidez, 2 ris. Isso. Os alunos também não gostam, né, daquele professor que é irônico, né? Ou o educador que é irônico, sarcástico. É um desrespeito, né? Sem desrespeito. Favorece a convivência com o aluno. O afeto. Alegria. Consinto. Um exemplo positivo deixado por um professor na vida de vocês. Deixa eu ir falando. Pode. Eu lembrei de uma professora, não foi minha, foi dos meus filhos. Essa professora foi da minha filha e do meu filho. E tão interessante, em 2 anos diferentes. Em poucas palavras, você pediu muito para nós, tá, Maíra? O desafio ficou grande demais. Os dois tinham a seguinte característica: eles chegavam em casa contando os casos da professora. O dia que a professora foi no shopping, aí eu via que ela estava trabalhando sobre consumismo. Do carro dela, ela tinha um carro velho, o marido queria que ela trocasse de carro. Todo dia tinha um caso da professora, e eu via que era caso. Eu, mãe, enxergava que sempre tinha um elemento ali por detrás. Mas os meninos não percebiam, mas estavam sempre ali contando daquela professora e do que acontecia na família dela. E você sabe que os meninos adoram isso. Nós fizemos uma pesquisa com os alunos do colégio, esse material está até na pasta, e perguntamos para eles o que favorece a convivência com os alunos. E um ponto foi muito trazido foi esse. Eles gostam que o professor, que o educador, fale da própria vida. Deixa eu contar. Eu lembrei de uma professora que eu tive na adolescência e que eu achava ela tão inteligente, mas ela não tinha só o conhecimento, o domínio, não. Ela sabia contar para a gente, né? Sabia ensinar, e ela dava uma hierarquia, porque ela ia ensinar para a gente, então todo mundo prestava atenção. Ela conseguia prender a nossa atenção. Então, ela era capaz, ela tinha conhecimento, mas ela também tinha uma condição para passar aquilo. Isso é um exemplo que Esse foi outro ponto que eles trouxeram, a competência do professor. Eles valorizam muito. Mas educação e futuro, o que vem à mente aí? Transformação para um futuro melhor da humanidade. O caminho é a educação. Certo. Confiança. Fundamental, porque sem confiança a gente não realiza nada, né? Eu falo isso com os pais, muitas vezes, que quando eu perder a confiança, eu posso mudar, né? Posso deixar essa profissão, porque realmente confiança é tudo. Bom, gente, eu trouxe essa plantinha aqui, vou contar para vocês. Eu estava no carro já e me recordei dela, voltei e peguei. Porque essa planta aqui, ela simboliza algo para mim muito especial. Eu recebi de um aluno, e um aluno que deu muito trabalho, né? Ele, pequeno, exigiu assim uma atenção grande. Foram muitos atendimentos aos pais dele, muitos atendimentos a ele. E um dia, ele me deu essa plantinha, né? Como é que chama, Moema? Coquedama. A Moema adora essa planta. E essa planta, ela está na minha sala. E toda vez que eu olho para ela, para mim, ela é um símbolo. Ela me inspira a querer ser uma educadora melhor, né? Ela me inspira a querer vir para o colégio todos os dias com o propósito de fazer o bem. Então, eu trouxe, né, porque eu gostaria de deixar para todos vocês essa mensagem, que o educador ele tem um papel importante demais na vida do educando. E nós podemos construir muito e construir o bem. Então, toda vez que vocês virem uma plantinha dessa, vocês lembrem desse aspecto, sobre a importância de construir na vida do aluno muito bem. Vocês querem dar um recadinho para a gente terminar? Assim, em poucas palavras mesmo. Não, deixar um recadinho? Que continuemos confiantes, né? Conscientes da nossa missão e com essa valentia, que eu acho que é uma condição assim, inata do professor. Porque a gente é valente, né? E que a gente não desanime, né? Porque nem sempre, nos dias de hoje, o professor é reconhecido como deveria. Mas que vale a pena com certeza. E a presença de vocês aqui mostra isso. Num sábado, né? Estão aqui para a gente tratar de algo tão importante sobre educação. Muito obrigada. Eu chamo a Liara, que vai dar continuidade.
Estava aqui pensando, né, que o curso deveria ter sido realizado, ou esse talk show, na segunda-feira, às 5 horas da manhã. Porque eu fiquei com tanta vontade de acertar mais, né? Então, que a gente guarde essa vontade, os nossos ideais, para segunda, terça, quarta, para todos os dias, né? Então, muito obrigada aí pelos relatos, né? Pela experiência as experiências que vocês trouxeram. Mas agora, então, antes de sairmos, né, para o lanche, eu gostaria de apresentar para vocês, né, alguns livros. Vem cá, Maíra, para você me ajudar. Você fica aí para me ajudar? Que às vezes fica aí mais de baixo, né? Nós temos, né, a publicação de muitos livros que nos ajudam no trabalho com os conceitos aí com os nossos alunos. Então, nós vamos sortear alguns livros para vocês, tá bom? Cada um aí na pasta, aqui no cantinho, aqui em cima, né, no cantinho direito, tem um número, e aí a gente vai sortear por esse número. Silvia, pode pegar aqui o seu. Não, tá bom. Eu vou falar os números, aí vocês, por favor, venham aqui, né, pegar com a Maíra, e, em seguida, a gente já pode se dirigir ali para a cantina, para a gente fazer um lanche, tá bom? E, às 10h10, nós vamos subindo, a gente vai subir ali a rampa, para a gente poder se dirigir para as salas onde a gente vai ter a próxima atividade, tá? Isso. E depois, né, aí dessa parte dos grupos, quem quiser conhecer algo mais da escola, em todos os grupos, né, tem sempre alguém do colégio que pode auxiliá-los. Então, vamos lá. 104, eu não sei se vou vendo aqui, aí vocês podem ir vendo para a Maíra, tá bom? 80. Boa ideia. 10. 54. São quantos, Maria? 2. 47. 9. 7. 43. 29. Já sacudi bem. 34. Então, vamos todos ali para o lanche e depois aí para a próxima etapa, tá bom? 10h05 a gente já vai subindo, tá?